Em um mundo saturado de life coaches, gurus de produtividade e um fluxo interminável de hacks para otimizar cada aspecto da vida, uma fonte de sabedoria com quase 3.000 anos permanece surpreendentemente relevante e radicalmente eficaz. O livro de Provérbios, frequentemente relegado a um canto empoeirado da estante, é, na verdade, um manual prático e o coach que a geração Z não sabia que precisava. Longe de ser uma coleção de mandamentos abstratos, seu propósito declarado é eminentemente prático, para saber a sabedoria e a instrução, para entender as palavras de inteligência. O livro foi projetado para educar o leitor sobre como navegar as complexidades da vida real com habilidade e sucesso. A chave mestra que destrava todo o potencial deste guia é um conceito muitas vezes mal compreendido: o temor do Senhor. Para o jovem do século XXI, essa frase pode evocar imagens de um medo paralisante ou de uma divindade austera. No entanto, seu significado é muito mais profundo e libertador. Trata-se de um profundo respeito, uma reverência e um alinhamento com o designer do universo. É o reconhecimento de que a vida, assim como um software complexo, funciona melhor quando se segue o manual do Criador. Este temor não é o fim da sabedoria, mas o seu princípio, o ponto de partida indispensável para uma vida verdadeiramente inteligente. Esta relevância se torna ainda mais gritante quando se considera os desafios únicos enfrentados pelos jovens hoje. Em uma era marcada por níveis recordes de ansiedade, pressão social esmagadora, instabilidade financeira e uma complexidade sem precedentes nos relacionamentos, as verdades de Provérbios oferecem mais do que conselhos piedosos. Elas apresentam estratégias testadas pelo tempo. Este relatório serve como uma ponte, conectando a sabedoria antiga e robusta de Provérbios às lutas e anseios muito reais e contemporâneos da juventude atual. O livro de Provérbios abre com uma declaração de prioridade audaciosa. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, e emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Em nossa cultura, que valoriza o conhecimento quantificável, é fundamental entender o que Provérbios define como sabedoria. Não se trata de um alto QI ou do acúmulo de fatos, mas sim da habilidade prática de tomar boas decisões, de executar o que é certo e, em última análise, de viver bem. A geração Z é, sem dúvida, a mais informada da história. Com o conhecimento do mundo a um toque de distância, a informação nunca foi tão acessível. Paradoxalmente, essa mesma geração enfrenta uma crise de saúde mental e desafios significativos em áreas como pensamento crítico e resiliência. Vivemos em uma era de sobrecarga de informação, desinformação deliberada, fake news e discursos polarizados que exigem mais do que dados, exigem discernimento. É aqui que a sabedoria de Provérbios se revela um antivírus essencial. O livro traça um contraste nítido. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Este é um chamado atemporal para a verificação de fatos, para o questionamento de narrativas e para a recusa em ser levado por cada nova trend ou corrente de opinião. A sabedoria não é engolir tudo que o feed apresenta, mas avaliar cuidadosamente cada passo. Provérbios não apenas exalta a sabedoria, mas também oferece um roteiro claro para adquiri-la. 1. Humildade para aprender. A arrogância é o maior bloqueador da sabedoria. O livro afirma que, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A humildade precede a honra. Na prática, isso se traduz em uma postura de abertura para conselhos, críticas construtivas e correção. Como diz Provérbios 19:20, ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus dias por vir. 2. Valorizar a instrução. Em uma cultura que por vezes despreza a experiência das gerações mais velhas, Provérbios reafirma a importância de ouvir os pais e mentores. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado.
É um reconhecimento de que não precisamos cometer todos os erros por conta própria. Podemos aprender com a sabedoria daqueles que já trilharam o caminho. 3. Confiar em Deus, não apenas no próprio feeling. A cultura moderna frequentemente promove o mantra "siga seu coração". Provérbios oferece um contraponto. Ele nos instrui a, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso não significa ignorar os sentimentos, mas gerenciá-los com sabedoria, pois o coração pode ser enganador. O verdadeiro alicerce é confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoiar em seu próprio entendimento. É a união da razão e da fé, submetendo a intuição humana à orientação divina. Uma análise mais profunda de Provérbios revela uma camada de sofisticação que é particularmente relevante para a era da comunicação digital. Considere a aparente contradição em Provérbios 26, 4 e 5. Não respondas ao insensato segundo a sua estolice, para que não te faça semelhante a ele. Ao insensato, responde segundo a sua estolice, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. À primeira vista, isso pode parecer um erro de edição ou uma falha lógica. No entanto, a literatura de sabedoria não opera como um manual de física com leis universais e inflexíveis. Ela oferece princípios que exigem discernimento para sua correta aplicação em diferentes contextos. O versículo 4 é um aviso. Não se rebaixe ao nível do tolo. Não entre em uma briga de lama online, pois você acabará sujo e se tornará semelhante a ele. É a sabedoria de saber quando se calar para não alimentar o troll. O versículo 5, por outro lado, aconselha a responder de uma maneira que exponha a tolice do argumento do insensato, não para humilhá-lo, mas para que a falaciática seja revelada e ele não se consolide em seu erro. A verdadeira sabedoria, portanto, não reside em seguir cegamente uma única regra, mas em avaliar a situação e determinar qual princípio é mais apropriado. É a inteligência emocional e social para discernir quando o silêncio é a resposta mais forte e quando uma refutação calma e lógica é necessária para defender a verdade. Para a geração Z, constantemente confrontada com provocações, desinformação e debates polarizados nas redes sociais, este é um hack de comunicação de valor inestimável. A sabedoria não é ter uma resposta pronta para tudo, mas ter o discernimento para saber ser, quando e como responder. Nenhuma decisão impacta mais a trajetória de um jovem do que a escolha de seus amigos. Eles formam a trilha sonora da vida, influenciando o humor, as decisões, os valores e, em última análise, o caráter. Provérbios encapsula essa verdade de forma sucinta e poderosa. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. O ideal bíblico de amizade é profundo, leal e construtivo. É um amigo que, em todo o tempo, ama e que, na angústia, nasce o irmão. É uma conexão tão forte que pode ser mais chegado que um irmão. A amizade verdadeira é um processo de aprimoramento mútuo, onde, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Essa visão contrasta fortemente com a realidade de muitas amizades na era digital. As redes sociais, embora úteis para manter contato, podem promover conexões superficiais. A amizade se torna uma performance, medida pela quantidade de seguidores e pela validação de likes. Esse ambiente fomenta um ciclo vicioso de comparação e inveja, onde a vida curada dos outros gera sentimentos de inadequação e baixa autoestima. O resultado é uma solidão paradoxal. Cercado por centenas de amigos virtuais, o jovem pode se sentir mais isolado do que nunca. O princípio de que as más companhias corrompem os bons costumes, segundo Coríntios 15:3, é um pilar da sabedoria bíblica, ecoado em várias advertências. Provérbios oferece sinais de alerta claros para ajudar a identificar relacionamentos tóxicos.
O hater, a pessoa irada. O conselho é direto. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Esta é uma proteção explícita contra a toxicidade, a raiva crônica e a agressividade que envenenam tantos ambientes, tanto online quanto offline. A convivência com a negatividade é contagiosa. O fofoqueiro, o difamador. As palavras que destroem amizades são um tema recorrente. O perverso semeia discórdia. O difamador separa até os melhores amigos. A fofoca e a calúnia erodem a confiança, que é o alicerce de qualquer relacionamento saudável. Quem fala mal dos outros para você, provavelmente falará mal de você para os outros. O amigo interesseiro. Provérbios 19, 4, 6, 7 pinta um quadro realista e cínico de amizades baseadas em conveniência. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre, o seu próprio amigo o deixa. Pessoas que se aproximam apenas pelo que podem ganhar não são amigos verdadeiros e desaparecerão na primeira dificuldade. Essas advertências milenares ganham uma urgência assustadora no contexto digital atual. O Brasil é o segundo país no ranking mundial de casos de cyberbullying. Uma esmagadora maioria dos pais, 81%, temem que seus filhos sejam vítimas dessa violência. As consequências são devastadoras, incluindo ansiedade, depressão, isolamento social e, em casos trágicos, pensamentos suicidas. A cultura do cancelamento funciona como uma forma moderna de linchamento virtual. É um tribunal online que condena pessoas e marcas por erros reais ou percebidos, sem direito à defesa ou chance de redenção. Esse fenômeno cria um clima de medo e inibe o diálogo genuíno, substituindo-o por uma justiça punitiva e excludente. Os conselhos de Provérbios sobre amizade transcendem a mera moralidade. Eles se revelam como uma estratégia pragmática e essencial para a sobrevivência emocional no século XXI. A crise de saúde mental que afeta a geração Z é um fato documentado, com taxas alarmantes de transtornos mentais, e o ambiente digital é um dos principais catalisadores. Nesse cenário, as advertências de Provérbios se tornam ferramentas de proteção. O cyberbullying e o cancelamento são as manifestações contemporâneas da ira e da difamação sobre as quais o livro alerta. O conselho de se afastar de pessoas iradas e perversas pode ser traduzido diretamente para a prática de silenciar, deixar de seguir ou bloquear perfis e interações tóxicas. Isso não é sobre criar uma bolha de pensamento único, mas sim sobre ativamente curar o próprio ambiente digital para proteger a paz do espírito. Mais do que isso, Provérbios oferece o antídoto, o princípio de que o amor cobre todas as transgressões e a descrição de um amigo leal que oferece críticas construtivas com amor. Leais são as feridas feitas pelo amigo, apresentam um modelo de relacionamento baseado na graça e na restauração, em oposição à cultura da exclusão. Ele propõe o diálogo em vez do linchamento. Portanto, aplicar os filtros de Provérbios na escolha de amizades e interações online não é só uma questão de ser uma pessoa melhor. É uma estratégia proativa e indispensável para proteger a própria saúde mental. É construir uma torre forte de relacionamentos saudáveis que possa resistir às tempestades da toxicidade digital. Uma das áreas mais estressantes para os jovens hoje é, sem dúvida, a financeira. A liberdade prometida pela vida adulta muitas vezes se choca com a dura realidade das dívidas e da instabilidade econômica. Os dados pintam um quadro preocupante. No Brasil, o endividamento entre jovens atinge níveis alarmantes. Quase metade,
46% dos brasileiros entre 25 e 29 anos está inadimplente. Pesquisas revelam que uma grande parcela dos jovens simplesmente não faz qualquer tipo de controle de gastos. As causas são multifatoriais. Uma gritante falta de educação financeira, a pressão social para consumir, o acesso facilitado ao crédito e a instabilidade do mercado de trabalho. Por trás desses números, há uma psicologia complexa. A cultura do imediatismo, amplificada pelas redes sociais, valoriza a gratificação instantânea em detrimento do planejamento de longo prazo. Além disso, a natureza abstrata do dinheiro digital, transações por aproximação, cliques em aplicativos, cria uma desconexão emocional que facilita gastos por impulso e a perda do controle financeiro. Diante desse cenário, o livro de Provérbios oferece não apenas conselhos, mas um plano de recuperação financeira completo, testado e aprovado pelo tempo. Seus princípios são a base para uma vida de liberdade e propósito financeiro. 1. O fundamento: diligência e trabalho árduo. Em uma era de busca por atalhos e esquemas de fique rico rápido, Provérbios ancora a prosperidade na realidade do trabalho consistente. A preguiça é consistentemente associada à pobreza, enquanto o que trabalha com mãos diligentes, esse se enriquece. A excelência no que se faz é um caminho para o reconhecimento e a recompensa. 2. A regra de ouro: evite dívidas. A visão de Provérbios sobre a dívida é radicalmente contracultural. O versículo 22:7 afirma sem rodeios: o que toma emprestado é servo do que empresta. A dívida não é vista como uma ferramenta neutra, mas como uma forma de escravidão que compromete a liberdade, a paz e a capacidade de tomar decisões. 3. O hábito do sucesso: planejamento e poupança. A impulsividade é inimiga da saúde financeira. Os planos do diligente tendem à abundância, mas todos os que têm pressa, de certo, veem a pobreza. A riqueza sustentável não vem de um golpe de sorte, mas é construída gradualmente. Provérbios 13:11 ensina que o dinheiro ganho às pressas diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. 4. O paradoxo da prosperidade: generosidade. Talvez o princípio mais contraintuitivo seja o da generosidade. A mentalidade comum é: serei generoso quando tiver mais. Provérbios inverte essa lógica. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A generosidade não é um resultado da riqueza, é um princípio que a gera. É um ato de fé e um investimento no fluxo da provisão. 5. A base ética: integridade. A forma como o dinheiro é adquirido importa mais do que a quantidade. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. A sabedoria financeira está intrinsecamente ligada à ética. Sucesso construído sobre desonestidade é, em última análise, um castelo de areia. Navegar pelo mundo dos relacionamentos amorosos sempre foi complexo, mas a tecnologia adicionou camadas de dificuldade e superficialidade que as gerações anteriores não conheceram. O cenário amor na era dos apps. A extensão dos aplicativos de namoro transformou fundamentalmente a maneira como as pessoas se conhecem. A busca por um parceiro tornou-se um processo de deslizar para a direita ou para a esquerda, muitas vezes baseado em julgamentos instantâneos sobre a aparência física. Essa dinâmica pode incentivar uma mentalidade de consumidor em relação às pessoas, promovendo relacionamentos superficiais e uma cultura de descarte fácil, onde a próxima opção está a apenas um match de distância. Em meio a essa cultura focada na imagem, Provérbios oferece um filtro radicalmente diferente para a escolha de um parceiro. O princípio fundamental é claro e atemporal. A aparência é enganosa e passageira, mas o caráter é a base de um relacionamento duradouro.
Como afirma Provérbios 31, verso 30, a formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme ao Senhor Deus será elogiada. Embora o texto se dirija a um homem buscando uma esposa, o princípio é universal e se aplica a ambos os sexos. O famoso poema da Mulher Virtuosa, em Provérbios 31, não deve ser lido como uma lista de exigências inatingíveis, mas como um guia de traços de caráter valiosos a serem buscados em um parceiro e, igualmente importante, a serem cultivados em si mesmo. 1. Confiabilidade e lealdade, alguém em quem se pode confiar plenamente, versos 11. 2. Diligência e proatividade, uma pessoa trabalhadora e que não vive na preguiça, versos 13, 17 e 27. 3. Sabedoria e prudência, alguém que toma decisões sábias, inclusive nas finanças, versos 16 e 26. 4. Força e resiliência, uma pessoa que enfrenta o futuro sem medo e lida com as dificuldades, versos 17 e 25. 5. Generosidade e gentileza, alguém que se importa com os outros e se comunica com bondade, versos 20 e 26. 6. Fundamento espiritual, alguém que teme ao Senhor, ou seja, que tem um relacionamento com Deus como sua prioridade, verso 30. Essa perspectiva muda o foco da busca. Em vez de uma caça frenética, Provérbios 19:14 sugere uma postura de confiança e preparação. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A ênfase está em se tornar a pessoa certa, enquanto se confia que Deus trará a pessoa certa no tempo certo. Encontrar a pessoa certa é apenas o começo. Provérbios também oferece princípios para construir um relacionamento saudável. 1. Guardando o coração. O conselho de Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, é fundamental no namoro. Significa proteger a intimidade emocional e física, evitando se entregar de forma precipitada e superficial, o que pode levar a feridas profundas. 2. O fundamento compartilhado. O princípio do jugo desigual, 2 Coríntios 6:14, é crucial. Um jugo era uma peça de madeira que unia dois sóis para que arassem na mesma direção e com a mesma força. Em um relacionamento, um jugo desigual significa estar unido a alguém com valores fundamentais, propósito de vida e, crucialmente, uma fé diferente. Inevitavelmente, o casal será puxado em direções opostas, gerando conflito e frustração. 3. Santidade e respeito. O relacionamento deve ser um espaço de honra a Deus e de respeito mútuo. O corpo não é um objeto para a imoralidade, mas um santuário do Espírito Santo. Isso combate a cultura da objetificação e promove um amor que valoriza a pessoa inteira. Uma análise mais atenta revela uma verdade poderosa e libertadora. Provérbios consistentemente apresenta o bom caráter não apenas como uma virtude moral, mas como um fator de atração genuíno. A cultura moderna, especialmente nos aplicativos de namoro, treina os jovens a avaliar parceiros em base em critérios superficiais, a foto perfeita, o status social, uma biografia espirituosa. Provérbios inverte essa lógica. Provérbios 19:22, NVT, afirma que o que as pessoas desejam é o amor leal. Em outras versões, o que torna agradável o homem é a sua bondade. A mulher de Provérbios 31 não é apenas virtuosa, ela é elogiada e admirada pelo seu marido e filhos. Isso significa que a verdadeira atratividade, aquela que sustenta um relacionamento a longo prazo, emana de qualidades de caráter como lealdade, bondade, integridade e sabedoria. Essa percepção oferece um hack revolucionário para o namoro na era digital. Em vez de se esgotar tentando construir um perfil online impecável e projetar uma imagem de perfeição, o investimento mais eficaz para encontrar um relacionamento saudável e duradouro é no desenvolvimento do próprio caráter. Focar em se tornar uma pessoa mais leal, sábia e íntegra não apenas melhora a própria vida, mas também torna a pessoa magneticamente atraente para os indivíduos certos, aqueles que também valorizam o que realmente importa. Em um mundo onde a comunicação é constante e instantânea, de posts em redes sociais a mensagens de texto e comentários, o poder das palavras nunca foi tão amplificado.
O livro de Provérbios oferece uma das premissas mais impactantes sobre este tema. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Este versículo ensina que as palavras não apenas descrevem a realidade, elas têm o poder de criá-la. Provérbios detalha como a língua pode ser usada para ambos os fins, oferecendo um guia prático para a comunicação no século XXI. Palavras que destroem, morte, fofoca e difamação. O livro descreve o difamador como alguém cujas palavras são fogo destruidor e que semeia discórdia e separa até os melhores amigos. Esta é uma descrição precisa do funcionamento do linchamento virtual, da disseminação de boatos e da cultura do cancelamento. Uma palavra maliciosa pode incendiar reputações e destruir relacionamentos. Falar demais. Em uma era que incentiva a compartilhar cada pensamento, Provérbios aconselha a contenção. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Da mesma forma, na multidão de palavras não falta pecado. É um lembrete poderoso para pensar antes de postar, tuitar ou comentar, evitando o arrependimento que muitas vezes acompanha a impulsividade verbal. Palavras que constroem vida. Respostas brandas. A sabedoria de Provérbios oferece uma técnica de desescalada de conflitos de valor inestimável. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em discussões familiares tensas ou em debates acalorados online, uma resposta calma e gentil tem o poder de desarmar a agressividade, enquanto uma palavra áspera apenas joga lenha na fogueira. Palavras sábias e gentis. A comunicação é uma marca do caráter. A mulher exemplar de Provérbios 31 é elogiada porque fala com sabedoria e delicadeza. Suas palavras são uma fonte de instrução e bondade, edificando aqueles ao seu redor. A parte final de Provérbios 18:21 contém uma verdade reflexiva profunda. E aquele que a ama comerá do seu fruto. O impacto das palavras não é apenas externo, ele retorna para o próprio falante. O raciocínio é direto. Se uma pessoa ama usar a língua para espalhar morte, através da crítica constante, da fofoca, do cinismo e da negatividade, o fruto que ela inevitavelmente comerá será amargura, isolamento e um caráter corrosivo. Ao semear discórdia, ela colherá desconfiança e solidão. Ela se torna aquilo que fala, uma pessoa amarga e destrutiva. Por outro lado, se uma pessoa ama usar a língua para gerar vida, através do encorajamento, do elogio sincero, de palavras de paz e de verdade dita em amor, o fruto que ela colherá serão relacionamentos saudáveis, alegria, confiança e um caráter íntegro. Ao edificar os outros, ela edifica a si mesma. Para a geração Z, que vive grande parte de sua vida social em plataformas de comunicação, esta é uma revelação transformadora. Cada comentário, post, story ou mensagem não é apenas uma interação externa e efêmera, é um ato de autoconstrução. A maneira como um jovem se comunica online e offline está ativamente moldando a pessoa que ele está se tornando. O hack aqui é perceber que o controle da língua não é sobre repressão ou censura, mas sim sobre autodesenvolvimento intencional. Para ter uma vida boa, é preciso começar falando palavras boas. As palavras que escolhemos para nossa bio, tanto online quanto na vida real, determinam o fruto que comeremos amanhã. O livro de Provérbios, longe de ser um artefato histórico obsoleto, revela-se um manual de instruções surpreendentemente moderno e prático para os desafios da vida jovem no século XXI. Ele oferece hacks milenares que transcendem as tendências passageiras, abordando o cerne das questões de caráter, relacionamentos e propósito. A jornada por seus ensinamentos revela um conjunto de estratégias transformadoras. O hack da sabedoria. A verdadeira inteligência não é o acúmulo de informação, mas o desenvolvimento do discernimento para aplicar o conhecimento corretamente em cada situação.
uma habilidade crucial para navegar um mundo de desinformação. O hack da amizade. A qualidade da vida é um reflexo direto da qualidade das amizades. Escolher companhias com base na lealdade e sabedoria, e não na popularidade ou conveniência, é uma estratégia fundamental para a saúde mental e o crescimento pessoal. O hack financeiro. A liberdade financeira não é encontrada no crédito fácil ou em ganhos rápidos, mas nos princípios atemporais da diligência, do planejamento, da aversão à dívida e da generosidade paradoxal. O hack dos relacionamentos. No mundo focado na aparência, a sabedoria ensina que o caráter é o verdadeiro fator de atração e a base para um amor duradouro. Um investimento mais valioso é no próprio desenvolvimento moral e espiritual. O hack da comunicação. As palavras possuem o poder criativo e destrutivo. Cada post, comentário ou conversa é um ato que molda não apenas a realidade ao redor, mas o próprio ser de quem fala. O desafio final, portanto, não é apenas ler e concordar com esses princípios, mas vivê-los. O convite para o jovem leitor é adotar Provérbios como um companheiro diário, um coach pessoal e divino que oferece orientação testada pelo tempo para as pressões complexas da modernidade. Viver com sabedoria não é uma busca pela perfeição, mas uma jornada contínua de crescimento, aprendizado e alinhamento com os desígnios do Criador. Com essa orientação, é inteiramente possível navegar pelas complexidades do mundo atual e construir uma vida que não é apenas inteligente, mas também cheia de propósito, integridade e um sucesso verdadeiramente significativo.